E aí, pessoal, professora Carolina Arantes aqui com vocês para mais uma aula aqui na plataforma do YouTube do Soma Concursos. Bom, se você não conhece ainda os projetos aqui do Soma Concurso, aqui na plataforma do YouTube a gente tem diferentes eventos voltados para diversos concursos aí da área ambiental, trazendo esse conteúdo gratuito para vocês ao longo da semana, tá? Para te ajudar na sua preparação para o concurso que você está focado. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, é importante que você se inscreva para ficar sabendo dos próximos eventos que vão acontecer. Dá like aí nesse vídeo também, comenta, compartilha, isso ajuda muito a gente continuar esses projetos aqui com vocês, tá bom? Se você, então a gente vai começar aqui agora, se você já é aluno Soma, você está acostumado com esses conteúdos, a gente vai começar aqui agora o projeto de reta final, voltado, focado aqui no concurso da ADEMA, então, tá? Fazendo questões, várias questões aí, que estão relacionadas com a banca aí do seu concurso, tá? E que são temas que a gente considera que possam cair, que possam estar relacionados lá na sua prova, tá bom? Se você ainda não deixa aí também, ó, a minha rede social para vocês seguirem lá. Eu sempre tento colocar conteúdo, curiosidades, coisas que possam te ajudar lá também, tá? Se você ainda não é aluno do Soma, aproveita então, nós estamos com uma promoção na plataforma do Soma. Então, lá na plataforma www.somaconcursos.com.br tem vários pacotes, desde pacotes específicos, como o pacote específico para cargos aqui do concurso da ADEMA, como outros concursos ou pacotes gerais, tipo assinatura ilimitada que a gente tem lá, para você escolher qual que te atende melhor para te ajudar na preparação aí do seu concurso, tá? A gente está com esse desconto especial aqui por tempo limitado. Então, você vai na plataforma, escolhe lá o pacote que melhor te atende, leva para o carrinho e lá no carrinho você adiciona esse cupom 5% Carolina tudo maiúsculo, que você vai ter 5% de desconto no pacote que você escolheu, tá bom? Aproveita essa oportunidade, é por tempo limitado, tá? Isso aqui não vai durar por muito tempo, então aproveita essa oportunidade para você vir fazer parte, então, desse grupo de pessoas, maior grupo de pessoas aí, maior plataforma de concursos especializado na área ambiental, tá bom? Isso vai te deixar um pouquinho mais perto aí da sua aprovação do seu tão sonhado cargo público, beleza? Bora começar então a fazer as questões. De acordo com a Lei 12.651 de 2012, considera-se área de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas o quê? Então aqui é basicamente, gente, você saber o que a Lei de Proteção de Vegetação Nativa considera como APP, tá? As encostas ou parte dessas com declividade superior a 30%, equivalente a 90% da linha de declive. Gente, presta atenção aqui, nessa questão a banca trouxe muita pegadinha em questão de metragens, de numeração, tá? Então, essa questão aqui tá errada, por quê? Porque não é 30%, é 45, desculpa, não é por cento, 45 graus, tá? E equivalente a 100% da linha de maior declive, beleza? Vamos aqui para a próxima. As áreas ao entorno de lagos e lagoas naturais em faixas de largura mínima de 100 metros em zonas urbanas. De novo aqui, a pegadinha está nos 100 metros. Então, em zonas urbanas, são 30 metros, tá? 100 metros vai ser em área rural. Sendo que isso diminui para 50 metros se a gente tem ali um curso d'água menor lá, do que 20 hectares. Curso d'água não, represa, tá? Lago ou lagoa natural, é isso. As faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene ou intermitente, excluídos os efêmeros desde a borda da calha do rio regular, em largura mínima de 200 metros para os cursos d'água que tenham de 50 a 200 metros de largura. Então, gente, aqui o que você precisava entender? Até aqui, beleza, tá tudo certo, tá? É isso mesmo. Então, até aqui, a gente considera isso tudo. O problema é que foi realmente na metragem, tá? Então, se eu tenho ali um curso d'água
entre 50 e 20 metros de largura, o que a gente vai ter aqui é uma obrigatoriedade de APP de 100 metros, tá? Esses 200 aqui vai ser então de 200 a 600 metros de largura, tá bom? Então, é importante ter em mente aí essas medidas, né? Porque essa banca, ela tem cobrado isso. Em veredas, a faixa marginal em projeção horizontal com largura mínima de 50 metros a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado. Tá certíssimo isso aí, tá, gente? Então, na vereda, a gente vai ali até terminar o solo encharcado, né? Aquele solo hidromórfico. A partir desse ponto, conta-se 50 metros e a gente tem, então, a área de APP, tá? Além, lógico, né, da vereda em si. As bordas dos tabuleiros ou chapadas até a linha de ruptura do relevo em faixa nunca inferior a 30 metros em projeção horizontal. Isso aqui são 100 metros, tá? Então, presta atenção aí como que a banca quis te cobrar essas medidas e aí não tem como fugir, gente. Não, quem presta concurso na área ambiental tem que ter isso daqui meio decorado mesmo, tá? Meio tatuado aí na sua cabeça, porque isso vai cair de uma forma ou de outra em algum concurso ambiental que você for prestar, tá? Com base na Lei 8.428 de 2006, o que é prática preservacionista? Então, essa lei, ela trata lá, né, da vegetação nativa da Mata Atlântica, e você precisaria saber os conceitos. O que é a tal da prática preservacionista, tá? Então, ele fala que prática preservacionista é a atividade técnica e científica fundamentada, imprescindível à proteção da integridade da vegetação nativa, tal como o controle do fogo, a erosão, espécies exóticas e invasoras. Tivemos sorte, já tá aí na primeira, tá? Isso aqui é exatamente o conceito de prática preservacionista. Mas vamos ver aí, então, o que a banca traz, né, nas outras questões para a gente ver se a gente consegue definir a partir da legislação. Atividade técnica e cientificamente fundamentada que vive a recuperação da diversidade biológica em áreas de vegetação nativa por meio da reintrodução de espécies nativas. Gente, isso daqui é o conceito de enriquecimento ecológico, tá? Tá lá na lei, então, esse conceito aí de enriquecimento ecológico como essa reintrodução de espécies nativas, aumentar, então, aí essa biodiversidade, tá? Vamos ver a próxima aqui, então. Prática que prevê a interrupção da atividade ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais do solo por até 10 anos para possibilitar a recuperação de sua fertilidade. Então, isso daqui é o conceito de pousio, tá? Então, fica esse conceito aí, né? Tirar as atividades ali, todas as atividades por 10 anos para que tenha uma recuperação do solo e da sua fertilidade. Exploração do ambiente de maneira a garantir perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos de forma socialmente justa e economicamente viável. Isso daqui é a exploração sustentável, né, gente? É isso. Então, conseguir explorar os recursos naturais sem que a gente tenha prejuízos aí, ecológicos, econômicos e sociais, certo? Vamos lá, então, aqui a última prática que prevê uma população vivendo em estrita relação com o ambiente natural, dependendo de seus recursos naturais para sua reprodução sociocultural por meio de atividades de baixo impacto natural. Então, aqui o que a gente tem é a descrição do que é uma população tradicional, né? Então, a população tradicional, ela vive em estreita relação com o ambiente natural, mantendo isso daí, né? População tradicional.
e depende disso, inclusive, para expressar a sua cultura, expressar suas crenças e assim por diante. Então, ficou ali letra A e a gente definiu os outros aí, tá? As sanções administrativas e penais das condutas lesivas ao meio ambiente estão previstas na Lei Federal número 9.605 de 98. Assim, qual as informações a seguir condiz com as regras legais expressas na referida lei? Então, ele quer saber o que está certo aí, tá? Os produtos e instrumentos utilizados para a prática criminal ou infração administrativa serão apreendidos, devendo estes ser, em regra, destruídos para desestimular a prática lesiva. Gente, na verdade, a gente tem uma série de coisas aqui que precisam ser feitas, né? Que precisam ser atendidas quando a gente fala de apreensão de produtos aí relacionados com crime ambiental, tá? Então, primeiro, a gente tem que saber se é produto perecível ou não. Então, a gente tem alguns produtos perecíveis e madeiras que eles podem ser doados para algumas instituições, instituição científica, né, instituição de apoio, instituição hospitalar e assim por diante, tá? Então, esses produtos perecíveis ou madeira vão acontecer isso, tá? Quando é produto da fauna que não é perecível, ele também pode ser distribuído ou doado, tá? Agora, quando é, sim, né, instrumento que vai ser utilizado ali na prática do crime em si, isso tem que ser, pode ser vendido, mas a ideia é que para ser vendido isso tem que ser descaracterizado, para que aí sim a gente não tenha aí mais cometimento desse crime, tá? Mas enfim, não existe essa regra aí de que vai ser, né, destruído para evitar a prática. Na verdade, a ideia é que ele seja redistribuído sempre que possível. Letra B. As ações penais relacionadas a essa lei têm característica pública e incondicionada, cuja aplicação de pena restritiva de direitos ou multa se aplica aos casos de crime de menor potencial ofensivo, desde que, em regra, tenha havido a prévia composição do dano ambiental. Gente, essa questão aí tá certa, tá? Essa letra aí tá certa. Então, de fato, as ações penais, elas têm característica pública e elas são incondicionadas, tá? E a gente tem as penas que são restritivas de direito e multa, aplicada aí para os crimes de menor potencial ofensivo, e tem que ter essa composição do dano, né? Então, tudo ali, né, sendo relacionado àquele dano. Então, essa me parece que é a questão certa. Vamos ver as outras aí para a gente avaliar, então, tá? São espécimes da fauna silvestre, todos aqueles pertencentes às espécies nativas, cujo completo ciclo de vida ocorra nos limites do território brasileiro. Já as espécies migratórias, caracterizadas pelo ciclo de vida que ocorre em parte nos limites do território, não são assim entendidas. Não, tá, gente? Então, o que a lei considera como espécime da fauna silvestre? Sim, as espécies nativas, mas também as migratórias e qualquer outra espécie que vai ter uma parte do seu ciclo de vida no território brasileiro. Então, a questão está errada por isso, tá? Número 4. Quando um crime contra a fauna é cometido em unidade de conservação, tem-se a pena aumentada em 1/3. Não, a pena é aumentada em 50%, metade, tá? Então, quando é unidade de conservação, a pena dobra, tá? A pena aumenta a metade. Então, não é 1/3. O ato de obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público no trato das questões ambientais é considerado mera infração administrativa, não implicando, portanto, pena restritiva de liberdade. Bom, também não, tá, gente? Quando existe obstrução ali de fiscalização ou para dificultar a fiscalização, essa pena aqui, ela pode ser sim pena restritiva, que é uma detenção nesse caso, de até 3 anos, tá? Então, é de 1 a 3 anos e multa.
tá bom? São as penas que são aplicáveis aqui, beleza? Vamos lá, a Lei Federal 6.938 de 81, conhecida como Política Nacional de Meio Ambiente, foi um marco na governança ambiental brasileira. São instrumentos para viabilizar o cumprimento dos objetivos dessa lei, exceto a garantia de prestação de informações relativas ao meio ambiente pelo poder público é um instrumento, tá? Servidão ambiental é outro instrumento. Estudo de impacto ambiental não é instrumento, tá? É a avaliação de impacto ambiental. A famosa AIA. Ela que é instrumento, o estudo não é, tá? Tanto que nem toda atividade aí, né, demanda estudo. O estudo não é obrigatório para todo mundo. Concessão florestal as penalidades disciplinares ou compensatórias também são. Então, a gente fica aqui com a letra C como a nossa resposta, tá bom? Em relação à Lei Federal 5.197 de 67, que dispõe sobre a proteção da fauna e da outras providências, assinale a alternativa que é incorreta, tá? Será permitida mediante licença da autoridade competente a apanha de ovos, larvas e filhotes que se destinem aos estabelecimentos acima referidos, bem como a distribuição de animais silvestres considerados nocivos à destruição, nocivos à saúde, à agricultura ou à saúde pública. Beleza, então existem licenças específicas para esse tipo de apanha aí, tá? Para estabelecimentos específicos, são estabelecimentos ali, né, científicos, que têm registro de comércio, enfim. E também é possível a destruição de animais que são nocivos para a agricultura. É proibido o exercício da caça profissional, isso aqui é o mantra dessa lei, né? É proibido o comércio de espécies da fauna silvestre e de produtos e objetos que impliquem a sua caça, perseguição, destruição ou apanha. É proibido caça, perseguição, destruição ou apanha anyway, tá? De qualquer forma. Os animais de quaisquer espécies em qualquer fase de seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora de cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos e abrigos criadouros naturais, são propriedades do Estado, sendo proibida sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha. Perfeito. Isso aí também é um outro mantra dessa lei. Nenhuma espécie poderá ser introduzida no país sem parecer técnico oficial favorável, independentemente de possuir ou não licença expedida na norma da lei. Então, essa aqui que tá errada, tá? Então, se tiver a licença, desde que exista essa licença, tá? Então, essa espécie vai poder ser introduzida, tá? Com a licença e o parecer técnico. As duas coisas precisam existir. Próximo, os recursos ambientais são protegidos tanto pela Constituição Federal quanto pelas normas infraconstitucionais. A água, por sua vez, não é diferente, razão pela qual o próprio legislador infraconstitucional se viu obrigado a regular sua utilização. Assim, com base na lei dos recursos hídricos, assinale a alternativa que é correta. Bora lá. Diversos recursos hídricos estão sujeitos à outorga pelo poder público, tá? Para sua utilização, tá? Entre eles, tem-se a extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final. Para mim é essa. Vamos ver as outras aí, porque que estão erradas. Toda outorga de direito de uso de recursos hídricos far-se-á por prazo não excedente a 20 anos. Não, 35, né, gente? Isso aqui também tem que estar na sua mente. Aos poderes executivos estaduais e do Distrito Federal, na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, compete tomar as providências necessárias à implementação e ao funcionamento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Gente, quem é responsável aí pelo gerenciamento, né, por instituir esse Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos é o Poder Federal, tá? Poder Executivo Federal, não os estaduais. Então, é isso aqui que tá errado, não é estadual. É o Poder Executivo Federal que vai fazer isso, tá bom? Dentre as competências atribuídas às agências de água, no âmbito... Desculpa.
No âmbito de sua área de atuação, tem-se o préstimo de apoio administrativo, técnico e financeiro ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Gente, de novo aqui, prestar atenção, né? Quem faz esse apoio administrativo ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos não é a Agência de Águas, é a Secretaria Executiva, tá? De Recursos Hídricos. Então, não tem nada a ver aí com a Agência de Águas. Seria a Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Um dos objetivos do Sistema Nacional de Informação é a descentralização da obtenção e produção de dados? Não, é o contrário, né? É a centralização, é trazer todos os dados para um mesmo sistema para que a gente tenha mais controle disso, tá bom? Bora para mais. Analise as assertivas a seguir de acordo com a Lei 9.985 de 2000. Aqui é a lei do SNUC, tá? Então, vamos lá. O subsolo e o espaço aéreo, sempre que influírem na estabilidade do ecossistema, integram os limites da unidade de conservação. Sim, isso é uma das coisas que tá lá no SNUC, né? Subsolo, espaço aéreo vão fazer parte da unidade de conservação, tá bom? As unidades de conservação, exceto a APA, a Área de Proteção Ambiental, e a Reserva Particular do Patrimônio Natural, devem possuir zona de amortecimento e, quando conveniente, corredor ecológico. Beleza também, né, gente? Então, toda unidade de conservação tem que ter zona de amortecimento, exceto APA e RPPN, tá? Então, tá certinho aí essa questão também. Nas áreas particulares localizadas em refúgio da vida silvestre e monumentos naturais, podem ser criados animais domésticos e cultivadas plantas consideradas compatíveis com a finalidade da unidade, de acordo com o que dispuser no plano de manejo. Ótimo também, tá, gente? Então, refúgio da vida silvestre e monumentos naturais são áreas particulares, que podem ser áreas particulares, né? E que aí ali dentro pode ter criação de animal doméstico e plantios ali, desde que isso não vai influir no que está no plano de manejo daquela unidade de conservação. Então, tá? Beleza aí também, tá? Então, todo mundo tá certo, letra E fica sendo a nossa questão certa, tá? Vamos mais uma. Relacione os termos a seguir, definidos pela Lei 9.985 de 2000 e as respectivas descrições. Então, ele fala de preservação, recuperação e restauração. Vamos lá. Quando eu falo em restituição de um ecossistema ou uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente da condição original, a gente está falando de recuperação, tá? Quando eu falo em restituir um ecossistema ou uma população silvestre degradada o mais próximo possível da sua condição original, a gente está falando de restauração. E quando eu falo de um conjunto de métodos, procedimentos e políticas que vivem proteção a longo prazo das espécies, dos ecossistemas e dos hábitats, eu estou falando de preservação, tá? Então, 2, 3, 1, letra D de doido. Conforme a Lei 6.902 de 81, estações ecológicas e áreas de proteção ambiental na área reservada às estações ecológicas não será proibido. Gente, presta atenção aqui. Se não é proibido, é permitido, tá? Não é proibido. Então, é permitido. E é essa lei que fala especificamente de estação ecológica e área de proteção ambiental. Então, é permitido a ausência de rebanho de animais domésticos de propriedade particular? Tá? Então, é isso aqui a nossa resposta. Vamos ver as outras aí, tá? Pra gente entender, né? Então, o que acontece aqui? Na verdade, nas estações ecológicas, é proibido ter rebanhos, tá? E animais domésticos, quando é propriedade particular, é proibido. Então, não será proibido, quer dizer que é permitido a ausência de rebanho. É permitida a ausência de rebanho, tá? Porque é proibido, na verdade, a criação de rebanho. A questão ficou bem ruim, né? Bem mal escrita. Mas é para você ter ciência do que pode e do que não pode numa estação ecológica e numa área de proteção ambiental, tá? Exploração de recursos naturais, exceto para fins experimentais, que não
importem em prejuízo para a manutenção da biota. Então, é permitido isso? É. É permitido porte e uso de armas de qualquer tipo? Então, a gente tem aqui, né, exploração de recursos naturais. Outra coisa aqui, né, que é proibido, né? Porte e uso de armas de qualquer tipo. Isso aqui, na verdade, é proibido, tá, gente? Tá? Então, o que vai ser proibido aqui? Vai ser proibido a presença de rebanhos, tá? A exploração de recursos também é proibida. Que mais ali? Porte e uso de arma de qualquer... porte e uso de instrumentos de corte de árvore. Porte e uso de instrumentos de corte de árvore também é proibido. Porte e uso de rede de apanha de animais e outros artefatos de captura. Isso também é proibido. Tá? Então, aqui eu coloquei para você tudo que é proibido. O que mais que é proibido? É a presença. Olha que questão ruim. É a presença de rebanho de animais domésticos. Então, a questão que ficou aí diferente do que está na lei é a letra A. Mas aqui o que eu queria que você entendesse? O que é proibido e o que é permitido dentro, então, das extrações da estação ecológica, tá? Não pode ter criação de rebanho, não pode ter extração de recursos minerais, não pode ter porte de arma, não pode ter instrumento de corte de árvore, não pode ter rede de apanha, né, e outros coisas de capturas, tá? Sobre a Lei 8.171 de 91, assinale aquela afirmativa que é correta. Então, a gente quer o que é correto, tá? Essa lei regulamenta o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, instituído nos seus termos e no seu regulamento, objetivando garantir a identidade e a qualidade do material de multiplicação e de reprodução vegetal, comercializando e comercializado e utilizado em todo o território nacional. Gente, essa lei, ela fala da política agrícola, tá? Política Agrícola Nacional. Então, a questão aqui está errada porque já fala aqui, né, que regulamenta o Sistema Nacional de Sementes e Mudas. Não se trata disso. Essa lei define as pragas quarentenárias presentes, ausentes e pragas não quarentenárias regulamentadas. Isso não está instituído nessa lei. Esta lei fixa os fundamentos, define os objetivos e as competências institucionais, prevê os recursos e estabelece as ações e instrumentos da política agrícola, beleza. Relativamente às atividades agropecuárias, agroindustriais e os planejamentos das atividades pesqueiras e florestais. Essa aí que é a questão, que é a certa, então. Essa lei estabelece os critérios de sanidade vegetal? Também não, tá? Não tem isso na lei. Então, a lei trata especificamente da política agrícola aqui no Brasil, estabelecendo todas essas diretrizes gerais. Tudo isso que eles falaram aí são normas que vêm depois, tá? Que vêm complementar o que a política agrícola trata, tá? Com isso a gente encerra aqui essa aula, espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se lá do desconto, 5%, Carolina, tudo maiúsculo, que você tem lá na plataforma. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!